Mas, Orson, como é que você vê, em linhas gerais, né, numa visão macro, o movimento espírita brasileiro? Eu gostei do que você falou. Há muito tempo atrás, eu vi você numa entrevista conversando com alguém e alguém perguntou, mas o nosso movimento é complicado, Orson, não é? E aquilo me chamou muita atenção. O nosso movimento é muito difícil, complicado. Aí, quando passaram a palavra para você, eu não sei se permanece essa opinião. Eu achei aquilo fantástico. Complicado? Eu vejo o nosso movimento muito bem, um movimento pujante. As dificuldades que tem de relacionamento, de opinião, isso é normal, né? Mas hoje, faz muitos anos isso, viu, Rosso? Como é que você vê o movimento espírita brasileiro hoje? Olha, Bruno, a minha opinião continua a mesma e reforçada pela experiência acumulada desde aquela entrevista que você disse que já faz alguns anos. Eu viajei o Brasil inteiro, Bruno. Eu já fui na totalidade, quase totalidade dos estados. Eu acho apenas que falta o Sergipe, o Acre e o Amazonas. Nos demais estados eu já fui praticamente todos. Acho que o Maranhão. Eu acho que me falta 4 estados apenas para completar o Brasil. Eu já estive no Brasil inteiro. Teve uma semana que eu estava em Belém do Pará, numa sexta-feira, e na outra sexta eu estava em Porto Alegre. Né? Eu vim, parei em casa, desfiz a mala, peguei outra e fui para Porto Alegre. Né? Então, eu já viajei o Brasil inteiro. E o que a gente encontra, e eu posso dizer para vocês com muito gosto, posso dizer isso com muita satisfação, existe esforço em toda parte, Bruno, existe trabalho em toda parte. O movimento espírita é pujante, existe dedicação, existe amor à doutrina em toda parte. Eu fui falar em Angélica, uma cidade pequena do estado do Mato Grosso do Sul. Eu encontrei tanta pureza de sentimento naquelas pessoas, naquele grupo que me recebeu. Para você ter uma ideia, o centro é um centro pequeno, uma casa muito pequena, numa estrada, numa rua de terra, num terreno grande ao lado. E fui lá normalmente, levado pela Altair, que é de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, que fez todo o nosso transporte ali no estado. E quando estava com a esposa, inclusive, e quando nós chegamos no centro, estava aquela movimentação de carros, de pessoas, etc. E quando adentramos o quarto, aliás, adentramos o salão, a diretoria, os trabalhadores do centro estavam todos voltados, de pé, voltados para a porta de entrada e cantaram boas-vindas ao palestrante. Mas não era porque era eu, eles fazem isso com todos os palestrantes que visitam. Para mim foi uma surpresa, porque eu nunca tinha vivido essa experiência de uma recepção tão humana, tão calorosa. Eu estou dizendo isso de Angélica, no Mato Grosso do Sul, porque eu já visitei muitos centros, das mais diversas condições. Eu já falei em centros que funcionam embaixo de uma árvore, eu já falei em centros sem paredes, eu já falei em centros paupérrimos, como já falei em centros muito bem dotados em sua estrutura física, de estrutura física deslumbrantes, centros de grande poder assim, aquisitivo, no sentido das instalações confortáveis e modernas, etc. E localizadas em prédios de 3, 4 pavimentos. Eu já vivi situações extremas do ponto de vista físico, do ponto de vista de estrutura física, mas em todos eles, Bruno, em todos eles, eu encontrei a fraternidade, eu encontrei o amor, a dedicação. Agora, é verdade que cada centro interpreta conforme o entendimento doutrinário dos seus integrantes. Isso é normal, é naturalíssimo, às vezes, que haja divergência de opinião. É natural, porque nós somos criaturas com experiências diferenciadas. Mas existe, sim, muito amor pela doutrina em toda parte.